Hoje vamos falar de um tema exigente, o suicídio. O suicídio na adolescência. E, ao aproximarmos deste tema, talvez o mais importante seja conseguirmos ir para além do comportamento visível, para além do impacto imediato e da urgência que muitas vezes sentimos, e tentarmos compreender o que está a acontecer por dentro. Há experiências emocionais que, a partir de certo ponto, deixam de poder ser pensadas. Perdem palavras, perdem forma e tornam-se difíceis de suportar. E quando isso acontece, o sofrimento não desaparece. Transforma-se. Muitas vezes passa para o corpo e passa para o ato. E talvez possamos pensar que em muitos destes casos não estamos apenas perante um desejo de morrer, mas perante uma tentativa de interromper um estado interno vivido como insuportável. Estes estados não surgem no vazio. Muitas vezes inscrevem-se em histórias relacionais marcadas por falhas de reconhecimento, dificuldades na regulação emocional e alguma fragilidade na forma como os jovens se sentem por dentro. É neste território, entre o que não pode ser pensado e que acaba por ser atuado, que muitos adolescentes vivem. E é também aqui que nós, enquanto psicoterapeutas, somos convocados. Não é apenas interpretar, mas habitar e sustentar, e a ajuda a transformar aquilo que hoje é vivido no corpo em algo que possa aos poucos ser pensado e partilhado. Para nos ajudar a pensar em tudo isto, temos hoje connosco duas pessoas com uma experiência clínica muito significativa nesta área. A professora doutora Maria de Jesus Candeias, psicóloga clínica e psicoterapeuta, uma das fundadoras da nossa Associação Psirrelacional, com um trabalho consistente na área do trauma relacional, da vinculação e da intervenção com adolescentes em situações de grande vulnerabilidade emocional. E o psicoterapeuta João Lourenço, membro associado da Psirrelacional, com experiência clínica no trabalho com adolescentes e jovens adultos, nomeadamente em contextos de autolesão, ideação suicida e grande desorganização emocional. Muito obrigada aos dois por ter aqui. Acho que vai ser uma conversa bastante interessante. Dura talvez um pouco, mas que acredito que nos vai trazer um lugar e um lado mais quentinho para que as pessoas que nos ouvem possam sentir também connosco. Obrigada. Obrigada por podermos estar aqui e por este convite também, por podermos também falar publicamente sobre um tema tão sensível que afeta os nossos jovens, e digo jovens porque esta questão dos comportamentos autolesivos e suicidários tem aqui claramente um pico crescente nesta fase da adolescência, e que existe muito estigma e tabu envolto ainda nestes assuntos e que precisamos de os pensar para podermos também conectar-nos com estes jovens. Professora, talvez começando por si, quando um adolescente se magoa a si próprio ou expressa vontade de morrer, como é que nós podemos compreender isto para além deste gesto, para além do ato? Bom, eu acho que essa pergunta é muito interessante e muito importante. Muitas vezes, e nas terapias, ficamos muito focados no comportamento e no gesto. E eu acho que é importante, acima de tudo, ouvir a história daquele comportamento. Aquilo que estes jovens nos trazem, geralmente, é de um sofrimento insuportável e que, de alguma forma, não conseguem dar sentido, não conseguem dar dor, não conseguem sequer nomear nem pensar. E é nestes lugares do insuportável que surge, muitas vezes, uma forma de regulação. Não é? Estes comportamentos surgem, seja para poder dar nome, sentir no corpo. Muitas vezes, destes jovens, existe um congelamento, um bloqueamento emocional que eles já não conseguem exprimir de outra forma. É muito comum nestes jovens eles dizerem: eu preciso de sentir de alguma forma, eu preciso de sentir alguma coisa que me torne humano, não é? E como todo no campo emocional está congelado, o corpo, o ato de cortar é por vezes a forma deles sentirem alguma dor, de sentirem algum tipo de emoção, por estranha que ela pareça. Outra forma é também de se regularem, porque a intensidade emocional, a ordem do sentimento é tão avassaladora que é quase como tomasse conta do ser na sua totalidade. E, portanto, é como se um corte, e falo nos cortes porque é o mais frequente também na adolescência e que falamos, mas são muito mais do que isso, mas é uma forma de localizar a dor. É como fosse uma forma de aquela dor difusa e desorganizadora de poder ficar localizada num momento, numa situação que ele consegue
identificar, localizar no corpo. Há outro aspecto importante que eu acho que é, e o Frederico começou aqui por esta questão do suicídio na adolescência e depois estamos nos comportamentos autolesivos. Porque efetivamente estes comportamentos, e eu acho que isto é importante ser dito também, são vistos e apelidados como chamadas de atenção, e é importante perceber que eles efetivamente não são apenas chamada de atenção, ou melhor, são uma chamada de atenção, mas para uma dor profunda, como estava a referir. E esta ligação, portanto, os comportamentos autolesivos geralmente podem, aquilo que falamos em algumas teorias, a porta de entrada para comportamentos suicidários mais severos. E o que é que nós sabemos? Sabemos que estes jovens, por vezes, que começam com automutilações, forma de dar dor, como expliquei, sobre este sentir e este sofrimento inimaginável, acabam por se habituar a estas formas de canalizar a dor, e a tendência é que cada vez a frequência e a severidade vão aumentando e estão muito associados a comportamentos e tentativas de suicídio, e podem culminar. Portanto, a relação entre estes comportamentos autolesivos em fases iniciais podem progredir e progridem muitas vezes para comportamentos e tentativas efetivas de suicídio. E aquilo que sabemos hoje, por exemplo, estudos recentes com amostras em 99% feitas com jovens com tentativas de suicídio, apenas um estudo que foi feito aqui no Hospital de Santa Maria, que num estudo com cerca de 100 participantes com tentativas de suicídio, apenas um não reportava historial de comportamentos autolesivos. Portanto, existe uma correlação muito grande e é preciso estarmos alerta, não é? Portanto, que eu acho que são subvalorizados também os comportamentos autolesivos, como uma questão só da adolescência. Ultimamente até um bocadinho normalizados. Normalizados, como se eles fossem apenas uma fase, uma etapa, e não se dá o devido reconhecimento à dor que eles transportam. Eu costumo dizer, nenhum jovem autolesionar-se é um ato extremamente doloroso e, portanto, para o fazer é porque isto vem de um lugar, de uma dor insuportável. E, portanto, não podemos olhar isto como sempre chamadas de atenção, como reconhecimento, e precisamos de dar nome a esta dor profunda que cada jovem transporta. Eu estava aqui a pensar na clínica, na experiência clínica, João, como é que... Então isto não podemos pensar em eliminar verdadeiramente isto. Temos de compreender, não é? Como é que isto se faz na realidade depois, na clínica, que experiência, porque ter um jovem que nos chega e nós sentimos esta confusão, esta imensidão, esta dor difusa, como Jesus falava, é intenso também para o terapeuta. E como é que se faz isto na realidade? Como é que se olha e se percebe o que é que isto significa para o jovem, não é? Okay. Antes de mais, quero agradecer o convite de estar aqui convosco, falar de um tema que nos é tão querido, tão inquietante e que nos motiva tanto diariamente. É um prazer estar aqui. Tentando responder à tua pergunta e pegando no que a doutora Maria Jesus acabou de dizer, eu diria que a primeira etapa, das primeiras etapas, é tentar compreender a relação subjetiva destes jovens com estes comportamentos, não é? A doutora Maria Jesus lançou já a ideia que estes comportamentos normalmente correspondem a uma tentativa de uma sobreadaptação a uma realidade psíquica extremamente insuportável, mas depois também conseguimos ir discriminando, tendo alguma sensibilidade sobre qual será a mesma função destes comportamentos. Há jovens que o fazem para desviar o foco de uma dor insuportável, delimitando-a num ponto do corpo, como foi acabado de dizer. Há jovens que o fazem também como um ato de autopunição, jovens que têm sentimentos avassaladores de vergonha, de culpa, fazem isto também como coisa de autopunição. Há jovens que fazem para se poderem sentir vivos, muitas vezes estão num estado de apatia extremo, de indiferença para com o mundo, e então é a forma de se sentirem vivos. Jovens que o fazem na tentativa de regulação afetiva e emocional com figuras importantes do seu dia-a-dia, não é? Olha para mim, estou a sofrer, o sofrimento passa pelo corpo, mais do que pela palavra,
Então, eu diria que, primeiro, temos que ir estabelecendo esta linguagem, não é? Esta ressignificação sobre o comportamento. Não é? Mais do que o comportamento, é tentar construir com o jovem um significado para o comportamento. E à medida que vamos fazendo, eu creio que o espaço mental abre-se um pouco mais, há maior robustez psíquica para suportar determinadas coisas que antes eram insuportáveis, e estes comportamentos começam a ser menos frequentes, menos intensos. Mas isto é algo que demora tempo, Muito não é? tempo. Estava a pensar nisso. Como é que se faz esta... Pode demorar muito tempo. Como é que se cria pensamento quando não há pensamento? Quando é impossível pensar? Precisamente. E nós, eu creio que... Peço desculpa, querida. Não. Eu creio que quando recebemos estes jovens, ficamos extremamente sensíveis, sensibilizados e alarmados, porque nós não queremos ter um jovem que se corta à nossa frente. Não queremos, que se magoa. Temos a urgência dos pais. E temos também. a urgência, muitas vezes, a nossa própria urgência, enquanto clínicos, queremos que eles melhorem, não é? E às vezes chegam com cicatrizes tremendas e aquilo é muito avassalador. Mas, de facto, temos que ser pacientes. Ou seja, estes comportamentos já existem há algum tempo. Ou seja, como é que passamos para algo que não passe pelo corpo? Isto demora o seu tempo, mas temos que ser, sobretudo, pacientes, não é? De ter aqui a segurança de que isto poderá continuar a ocorrer, mas que estamos a tentar trabalhar para que não ocorra tantas vezes, não é? Acho que queria só complementar que acho que há aqui uma questão importante e que tem a ver com as abordagens de redução de dano. E nestas abordagens é muito importante não focar no comportamento. Claro. E seja isto para os comportamentos autolesivos, e vimos isto, por exemplo, no consumo de substâncias, não é? Porque o mais importante era isto que o João estava a referir, é ressignificar e dar uma história. Aquele jovem precisa de contar a sua história. E quando abrimos espaço para uma nova relação, onde ele consegue de alguma forma expressar-se, ser ouvido, porque acho que a necessidade mais básica destes jovens tem a ver com de reconhecimento, do ser ouvido, de poder contar a sua história, mas muito importante na nossa área é não ter medo de estar nestes lugares extremamente difíceis, porque geralmente estes comportamentos trazem histórias de experiências adversas, de dores profundas, de trauma desenvolvimental, trauma de acontecimentos traumáticos, major, portanto de micro ou macro traumas, e portanto geralmente eles têm este cunho, não é? Claro que também há aqui a emergência da adolescência, todo o desenvolvimento hormonal e pubertário que agudiza toda a intensidade com que isto é vivido. Mas aquilo que é importante é este escutar, este ser visto, este ser olhado, porque muitas vezes o que estes jovens trazem é este não lugar, esta não existência. E, portanto, ouvi-los ou permitir que, de alguma forma, isto seja expresso, mas para isso precisamos estar neste lugar, não é? Estou-me a lembrar de um poema que uma jovem me trazia ontem. Cai uma gota. O poema era qualquer coisa, caem duas, caem três. Quero sentir como é que fica este chão todo coberto de sangue. E aquilo, eu estou-me a arrepiar, não é? Contar, porque ela lia-me aquilo em inglês. E são de lugares tão profundos que ela trazia, mas ela precisou de partilhar estes diários. Trazia-me os poemas que ela escreve, porque curiosamente estes jovens são extremamente criativos e têm estes lados de que conseguem quase de forma... é uma expressão de vida também. Uma expressão de vida, não é? Esta criatividade e, portanto, e eu acho que é isto que precisamos de fazer com eles, não é? De dar um sentido à sua existência, àquela dor e sublimar esta dor de alguma forma. Sim. E conseguir estar. Mas isto convoca-nos a estes lugares, não é? E, portanto, isto a propósito da redução de danos, que é, se estamos muito focados, e às vezes ouço colegas dizer que algumas abordagens, sem desvalorização e com todo o respeito, mas que fazem contratos ou de não violência, ou de não agressão, senão não pode integrar a terapia. Não é possível, porque isto, como o João dizia, isto tem uma função, não é? E como estávamos a falar, e esta função, isto foi um mecanismo que este jovem encontrou para sobreviver.
E, portanto, se retirarmos estas estratégias que ele arranjou de sobrevivência, ele fica perdido. Não sobra nada. E não sobra nada, e fica ao vazio. E ele não sabe como funcionar. Portanto, como o João dizia, é paulatinamente, portanto, nesta nova relação que se vai estabelecendo, que vamos encontrando pontes, este ser visto, ser olhado, permitir-se pensar que vai emergindo estes estados mais organizados. É como se fosse um vazio muito cheio, não é? Sim. Na realidade, mas é muito cheio de dor. Sim. Uma dor difusa, é isso que falavam, Sim. não é? Portanto, e como é que isto depois também nos atinge a nós, não é? Porque imagino que para vocês, eu estou-vos a ouvir e a Maria de Jesus tem uma voz doce, é de uma doçura grande, eu pelo menos sinto isso. E eu estava a pensar exatamente nesta necessidade de nós sermos, desta empatia que é necessária se ter, mas o lugar empático e o lugar da compaixão é o lugar do outro e é o lugar de querermos que o outro melhore. E há pouco o Frederico falava da emergência, não é? Da nossa emergência terapêutica, como é que nós chegamos que o outro melhore rapidamente, que o outro fique sem aquilo. Eu não quero que tu estejas assim. Eu às vezes olho para os meus pacientes e penso, ai, eu não quero nada que estejas assim. Isso Nós também levamos as pessoas faz-me connosco. pensar também na questão de o quanto temos de estar nós disponíveis para nos mantermos ali, permanentemente ligados. Porque eu acho que o paciente precisa perceber que nós estamos permanentemente ligados, estamos ligados. Esse é o mais difícil. Para mim, eu creio que esse é o mais desafiante no acompanhamento destes casos. Essa disponibilidade, manter-se constante, perante também muita frustração que às vezes sentimos, muita preocupação, e termos esse lugar de resistência permanente em que estamos disponíveis, estamos cá para acolher, não desistimos, não quebramos e acreditamos. Não é? Isto é o mais difícil, é mais do que uma questão técnica, é mais uma questão humana, não é? Da nossa própria disponibilidade mental para estarmos. Acho que o João está a trazer esta questão importante e que estamos aqui a falar e que eu acho que este é de facto o aspecto mais difícil. Nós quando dizemos a um jovem de que nós estamos disponíveis, eu estou contigo, eu vou fazer esta caminhada contigo, não podemos estar disponíveis só numa hora por semana na sessão de terapia. Não podem ser palavras vazias, né? Temos que materializá-las. Temos de lhe dar corpo e consistência. Exato. E isto implica, por parte do terapeuta, pelo menos é assim que eu faço, estarmos efetivamente disponíveis. E aquilo que vamos para que este jovem também nos possa levar para dentro dele, para este vazio relacional que existe Há uma dentro dele. transformação do setting, então. Sim. Exatamente. E uma flexibilidade do setting. Habitar o sofrimento com eles. E aquilo que eu acho que é acordos que vamos fazendo é eu estou contigo, mandares mensagem, mandarem-me uns textos, mandarem-me poemas de escrita e em situações emergentes poderem-me ligar quando sentirem que estão em risco. Isto implica convocar nos fins de semana, fora de horas. E sei que alguns colegas vão dizer que sou eu que não tenho limites e, portanto, que é praxe, que não temos o setting ou que temos de preservar o setting. Mas aquilo que eu sinto é que estes jovens precisam de pessoas de verdade. Sim. E precisam de sentir que nós somos pessoas reais e que estamos verdadeiramente com eles. Porque aquilo que, como eu estava a referir, que eles sentem é um vazio relacional na base, não é? São falhas muito precoces, muito primárias e, portanto, nós temos de assegurar este lugar e de verdade, porque não são só palavras, não basta dizer-lhe eu estou contigo, vamos fazer este caminho. Eles convocam-nos. A jovem que eu estava ontem, mesmo no próprio setting, então, em vez de sofás frente a frente, eu sentei-me com ela no chão, estávamos a ver os diários dela, não é? E estávamos, primeiro põe-me lado a lado, porque é importante sentir esta cumplicidade, e ela lia-me estes poemas. E, ao fim de 2 ou 3 horas, passado um tempo, ao longo das sessões, e estes casos geralmente 2, 3 vezes por semana, de frequência, mas entre sessões precisam de mandar, e às vezes é só qualquer coisa, mandar um poema, darmos um like, como se eles precisassem de um outro com quem relacionar. Eu costumo comparar isto àquelas crianças que têm angústias de separação na escola, não é? E quase, no fundo, as angústias de separação têm a ver com a não representação interna que conseguem manter da constância do objeto internamente. E, portanto, estes jovens, eu sinto que às vezes estamos nestes lugares muito primários, não é? Que eles estão connosco,
mas não conseguem manter esta imagem, esta representação interna, então precisam de nos levar e estar em relação connosco. Mesmo na terapia infantil, quando vimos aqueles jovens que levam um boneco nosso da sala para poder preservar, e nestes casos isto está muito patente e muito presente, e estarmos efetivamente disponíveis, fora de horas, flexibilizar o setting, aumentar o número de sessões, em situações de emergências, é crucial. Podemos efetivamente evitar que isto passe a uma tentativa de suicídio, a uma vulnerabilidade maior e em risco de vida em última instância. E, portanto, é uma forma de os trazermos novamente para estes lugares. Não é? Não podemos dizer aos jovens, olha, para a semana falamos sobre isso. Não é? São casos que isto não pode podemos acontecer. Fazer, não pode ser. É muito difícil estarmos nesse lugar. Não é? Temos as nossas vidas, temos as nossas questões e é difícil encaixar, não é? Dentro da nossa própria subjetividade, vida, etc. De espaço a mais, digamos assim, para podermos ter esta disponibilidade que estávamos a falar agora. Mas eu não vejo outra forma também. Nós vínhamos a falar sobre isto, não é? Obviamente que isto implica uma grande disponibilidade interna e eu acho que é preciso gostar muito destes jovens, porque convocam-nos para este tipo de exigências que o João está a referir. E temos de ser autênticos, não é? E portanto, é isto. Não pode haver um calendário, uma agenda, precisamos de estar com eles. Mas em situações de desregulação, e vinha a falar com o João, isto é temporário. Okay. E eu acho que nós, terapeutas, também precisamos, isto são momentos agudos, provavelmente em fases iniciais que nos chegam muito desregulados, mas, ou às vezes na terapia que surge um imprevisto e há novamente um colapso na capacidade de pensar e então voltamos aqui ao corpo novamente, mas geralmente são períodos transitórios e portanto aqui também a esperança para os terapeutas, não é? Para nós psicoterapeutas, podermos pensar que isto tem um período intenso, há semanas duras, mas que depois com a presença isto vai acalmando. Porque nós também não conseguimos também estar sempre lá em baixo, claro. Não é? É preciso vir à tona para respirar um bocadinho. Sim. Sim. Queria só acrescentar uma coisa ao que a doutora disse. Às vezes estes momentos de maior solicitação, não é? As mensagens fora de horas, os telefonemas, também correspondem a uma tentativa, não é? De se aproximarem mais a nós. Não é? Às vezes demarca exatamente a altura em que eles estão a ligar a nós. Ou estão ligados a nós, não é? E em vez de se automutilarem ou tentarem fazer outra coisa, preferem tentar contactar-nos, preferem ligar-nos. Isto já é um progresso gigante, Exato. Não é? Quando o jovem consegue chegar a nós, pedir ajuda, dizer estou mal, isto é excepcional. Isto é um grande ganho. Eu lembro de uma paciente que tinha fim de semana, fazer um churrasco, olha, agora não posso, deixa-me lá responder. Eu precisava de pensar, ponha-me a pensar. Ela disse, preciso de pensar. Então, eu precisava de uns minutos para a pensar e continuar o fim de semana. Mas isto, clinicamente, era um avanço muito significativo para aquilo que estava a passar com esta jovem. Agora, e tentando responder aqui ao Frederico, não é, que dizia como é que nós vimos à tona e como... Claro que também somos humanos e também temos as nossas necessidades. Mas aquilo que eu sinto é, por exemplo, estou-me a lembrar de uma jovem que religiosamente ela já sabia os meus horários, quando é que eu terminava as consultas. E isto eu explico sempre porque acho que é importante. Olha, eu estou sempre cá, mas como sabes, tenho um dia cheio de consultas. Se eu tiver um intervalinho, podes mandar mensagem. Eu posso não responder logo, mas assim que posso eu ligo de volta. E ela, como sabia que eu tinha um dia cheio de consultas, religiosamente às 8h15 ela telefonava-me, que era sempre a hora que eu termino por volta das 10 para as 8, mais ou menos, ela religiava. E o que é que eu sinto? Ela ligava-me. E o que é que eu sinto? É que bastam 5 minutos. É que às vezes é só ouvir a nossa voz. Às vezes é sentir que há um outro do outro lado. E que ele tem lugar no outro. E isto faz toda a diferença. E às vezes não são coisas muito marcadas, muito prolongadas, que esteja, mas mesmo assim é cansativo. E, por exemplo, às vezes aconteceu-me ou eu estar no cinema, ou eu até estar triste, não é? E estar, não consigo, porque às vezes também sentimos, às vezes é demais, não é? Hoje estou mal, hoje não estou capaz. O que é que eu geralmente faço é, olha, ou estou aqui ocupada, ou estou no cinema, ou estou em viagem com alguém, ou estou num jantar, daqui a 2 horinhas eu já te ligo. Mas precisamos responder no momento. Porque aquelas... E preciso dizer, estou ocupada, mas daqui a pouco já te ligo. Porque esta previsibilidade, porque a ausência de resposta é a rejeição.
e, portanto, não ter resposta, Desorganiza. e volta novamente. Portanto, nem que seja dizer, olha, agora não posso por isto ou por aquilo, ligue-te daqui a 2 horas ou 3 horas e previsão. E esta previsibilidade acalma. Não é? E por vezes quando ligo, às vezes quando chega a hora de eu ligar e dizer, olha, obrigada, já não é preciso. E, portanto, estas dinâmicas que se vão instalando aqui numa relação precisam, não é? Porque... Respondendo, também acrescentando aqui um comentário ao teu, como é que nós, diria que depois as nossas supervisões, as nossas próprias psicoterapias tornam-se espaços onde vamos recolher oxigênio, não é? Sim. Eu acho que para todos os casos, no caso. Sim. Mais do que o que é que estamos a fazer, qual é que é a finalidade, é isto, é recolhermos oxigênio, não é? É um encorajamento, estás a fazer bem, está a correr bem, continua, não desistas, não é? No fundo é assim que nós acho que tentamos suportar. O meu oxigênio, posso dizer qual é o meu oxigênio, é quando, para mim o mais gratificante é ver quando um jovem sai deste caminho, começa a criar esperança. Exato. Isto alimenta-me e dá-me energia Sim. para os outros. E perceber que conseguimos qualquer coisa que se começa a ligar à vida, não é? É como se quem gosta de plantas e coloca uma semente e vê desabrochar. Eu acho que isso é tão gratificante, ver estes caminhos, não é? Porque efetivamente estes adolescentes vêm num estado, mas eles são muito permeáveis. É um solo muito fértil onde facilmente conseguimos fazer brotar coisas. O que é diferente às vezes dos adultos que já têm muitos anos cristalizados, com dores muito cristalizadas, e o trabalho é mais difícil e por mais exigente também, por todas as defesas que se vão organizando e cristalizando ao longo da vida. Mas a adolescência e jovens adultos têm esta riqueza, não é? Portanto, emergimos do caos, mas existe toda uma flexibilidade ainda mental, um espaço de integração e de esperança que facilmente os reconecta também à vida. Eu queria só dar aqui, se calhar, um passinho atrás, porque estávamos a falar há pouco de corporalidade e continuamos a falar dela, não é? E estava aqui a pensar que esta instabilidade e estas relações intensas e esta sensação de vazio e desorganização interna muitas vezes está associado aqui a um tipo de funcionamento frequentemente conhecidos ou associado à perturbação borderline ou aos traços borderline. Eu estava aqui a pensar como é que se compreende este funcionamento, se isto faz sentido, para já, pelo menos eu penso que sim, mas como é que nós podemos ir, se calhar, aqui um bocadinho encaixar aqui ou não nestes traços, e se isto faz algum sentido, eu acho que seria, porque isto também é algo muito falado hoje em dia, as pessoas chegam-nos e dizem, eu sou borderline, não sou? Sim. E a perturbação da personalidade borderline, eu acho que pronto, existe aqui a estrutura desenvolvimental borderline, portanto que temos, e depois as perturbações da personalidade borderline, que no fundo caracterizam-se aqui por uma intensificação de toda a sintomatologia com cariz mais acentuado em termos de sintomas. E aquilo que caracteriza, sabemos que os comportamentos autolesivos fazem parte de uma... eles próprios, é um traço característico, os comportamentos de riscos das passagens ao ato da perturbação da personalidade borderline. Mas, no fundo, como é que nasce esta personalidade borderline? Ela vem de um lugar, não é? E nós não nascemos biologicamente a saber autorregularmos, e, portanto, é a partir também desta interação com o outro, e precisa de um outro também capaz de regular, para a criança e o bebê se autorregularem. E deve ser este adulto que, através de uma função de espelhamento, ajuda a criança a compreender os seus estados internos e a saber regular as suas emoções. Portanto, este desenvolvimento borderline surge também de um ambiente que, por múltiplas razões, de alguma forma falha, não é? Seja pela própria doença dos pais, da indisponibilidade, do caos também, poderem não estar muito bem ou estarem disponíveis, porque somos todos humanos, não é? E não é responsabilizar os pais, mas eles também são vítimas da sua circunstância e da sua herança emocional e que tudo o que carregam. E sabemos que o nascimento de um filho é algo muito exigente e há bebés muito difíceis que podem ter aqui fatores também biológicos intrínsecos mais sensíveis, mais requisitantes, que não dormem e, portanto, isto é um cúmulo de condições e de contextos que convocam uma necessidade adicional. E na ausência deste adulto
sintonizado com este bebê, faz com que a criança também não consiga adquirir estas necessidades de autorregulação interna. E, portanto, não se autorregula, começam a surgir conflitos intrapessoais, seja na dinâmica familiar, no contexto, os pais sentem-se impotentes, sentem-se angustiados e, sem ajuda, muitas vezes este ciclo vai se retroalimentando, não é? Vai perpetuando. E, portanto, claro, quando começamos a ter crianças a agir estes comportamentos, na agressividade, não é? Sabemos hoje que muito prematuramente crianças às vezes começam a ter comportamentos externalizantes de agressividade, de não controle, que já manifestam esta desregulação interna, não é? A incapacidade de gerir a raiva, de gerir estas emoções mais intensas. Mas no fundo são crianças hipersensíveis e à procura deste afeto. E portanto isto vai alimentando uma série de conflitos, começam a ter dificuldades na escola, começam a ter dificuldades na relação com os próprios pais, que muitas vezes, e nós sabemos, por exemplo, quando chegam crianças pequenas, a principal queixa é o comportamento, não é? Muitas vezes começam a requerer a exigência dos adultos, a ser rotulados, a ser chamados à atenção. E, portanto, e esta é outra característica, por um lado, a dificuldade da autorregulação interna, que apresentam as características borderline, elevada conflitualidade nas relações interpessoais, que se vão desenvolvendo neste percurso que se vai retroalimentando nas diferentes relações que a criança vai vivenciando e, cumulativamente, vão aqui uma sensibilidade intensa, uma sensação de inadequação, o que cria depois estas dificuldades também de saber quem sou, não é? E na adolescência sabemos que é a fase primordial de construção do quem eu sou, desta identidade, e, portanto, alguns autores falam do self-alienígena, não é? Portanto, esta internalização de que eu sou uma parte má, que eu tenho partes más dentro de mim. E, portanto, isto, eu costumo dizer, não há um fator, é um cocktail de fatores diversificados, mas que de alguma forma vão contribuindo desde muito precocemente para o desenvolvimento destes traços que constituem a personalidade borderline, não é? E onde a tolerância, a alteração de estados de humor é muito marcada e dificuldade de lidar com a frustração, com a autorregulação e o corpo, por vezes nesta intensidade emocional, acaba por ser o ponto de descarga também destas emoções que não encontram capacidade onde isto é vivido e de ser organizado. A professora estava a falar da família, não é? E do papel que ela tem também para tudo isto, na origem de tudo isto. Então, e que papel é que a família tem também no processo terapêutico destes miúdos? Que papel é que a família tem? Como é que o terapeuta se deve relacionar com a família? Como é que devemos gerir estas coisas? E como é que o fazem? Sim, eu acho que esta é uma questão central e desde que comecei a trabalhar com crianças sempre senti, assim, eu não faço milagres, era a minha sensação. Eu estou com uma criança 1 hora, se não há depois um contexto envolvente os pais que nos ajudem, é muito difícil uma criança sobreviver a estes contextos. Portanto, nós precisamos de um contexto, precisamos não só de trabalhar a criança, mas de trabalhar também os contextos, não é? E o Winnicott já nos falavas disso, da importância destes contextos ambientes suficientemente seguros. Portanto, não é só a criança, mas a criança é um sintoma também deste contexto disfuncional envolvente. E aquilo que sentimos, por exemplo, quando estes adolescentes que nos aparecem, sentimos famílias também muito doentes, que não sabem lidar com isto. E este trabalho é muito importante trabalhar também com as famílias, não só o espaço, trabalhamos o espaço potencial da criança, mas também das famílias. E trazê-las para a relação e trabalharmos com estas famílias. Aqui, na minha clínica, aquilo que fazemos, eu acho que é indispensável, e sobretudo nestas perturbações da personalidade e nos comportamentos suicidários, temos de ter um trabalho multidisciplinar, porque também não é próprio ser o próprio, onde trabalhamos simultaneamente e especificamente na questão das perturbações da personalidade borderline, onde a taxa de suicídios é extremamente elevada, mesmo os comportamentos autolesivos estão muito associados, embora possa haver também na depressão, mas são muito mais expressivos e significativos na perturbação da personalidade borderline. E o que fazemos é o trabalho individual, com o próprio jovem, o trabalho com as famílias e o trabalho também em grupo. Porquê é que isto é importante? Porque a grande sensibilidade
destes jovens é as relações interpessoais. E, portanto, eles precisam de um contexto minimamente protegido onde possam também experienciar, aprender a relacionar-se, a lidar com a frustração, a saber, muitas vezes temos inibições também sociais, porque nem sempre o border é agido, pode ser mais para dentro, não é? E, portanto, aqui surgem mais as tentativas de suicídio. E, portanto, aquilo que eu acho fundamental, aliás, este é um modelo já seguido e adotado no Sistema Nacional de Saúde britânico, desenvolvido por Bateman e Fonagy, implementado no sistema deles, onde tem esta tripla intervenção com adolescentes, portanto, individual, famílias e grupos para a aprendizagem de competências de socialização. E, de alguma forma, é isto que tento implementar aqui, portanto, esta tripla intervenção. Claro que isto não significa que seja o próprio terapeuta a estar com todos, não é? Isto implica trabalhar em equipa e discutirmos em equipa, não é? Porque às vezes precisamos de pensar, ok, este jovem está a precisar disso, mas precisamos trabalhar estas questões na família e pôr as famílias também a pensar sobre isso, porque é impossível, não é? E aquilo que sinto nestas famílias as famílias estão tão angustiadas, estes pais chegam em terror, não é? Com tentativas de suicídio, isto é um desespero. Eu, enquanto mãe, por vezes questiono-me, assim, eu não consigo imaginar o que é viver, mas consigo sentir a dor destes pais. E é importante neste trabalho também ajudar estes pais, porque eles vêm em desespero também, e ver qual é o potencial também de mudança destas famílias. Infelizmente, às vezes há famílias que não conseguem também aceder porque já têm patologia muito marcada e difícil, e é difícil a transformação, mas há muitos pais que colaboram e só dizem, eu não sei o que fazer com isto, eu não sei, porque estas respostas dos pais podem potenciar, podem agravar ou podem minimizar também o alimento destes comportamentos, não é? Podem retroalimentar e potenciar mais estes comportamentos. Portanto, há aqui um trabalho na família que é também pensar enquanto família. É muito comum, o que é que eu sinto, e há um conceito de alguns autores que falam destes jovens, que é os 4Ds. O que é que são estes 4Ds? Que é a depressão, a desconexão total, a desesperança e o desespero. E estes 4Ds, e o que é esta desconexão? Muitas vezes nestas famílias o que sinto, estes filhos não conhecem os pais não conhecem os filhos. Eles não pertencem a lugar nenhum. E, portanto, integrar isto, porque temos de criar a rede de suporte também para estes jovens. E a rede de suporte, em primeiro lugar, sobretudo nos jovens, é a família, que é esta que deve ser naturalmente o lugar de suporte. E, portanto, trazer a família também para a intervenção é fundamental. E há pais que conseguem fazer este caminho, conseguem reparar e trazer algumas reflexão e mudar mesmo padrões. Há jovens que, às vezes eu costumo dizer que coabitam na mesma casa, porque não se conhecem, não têm nenhum tipo de interação, não têm nenhum tipo de dinâmica familiar, não conhecem os gostos uns dos outros, não há um programa de família, não há nada. É desconexão total. E é isto que precisamos também de potenciar as famílias para que esta família seja ela mesma também um lugar de pertença. E aquilo que vemos muitas vezes é pais também profundamente deprimidos, doentes, ausentes, perdidos na sua própria história. E muitas vezes não é o jovem somatiza e é o sintoma também, se calhar, de uma herança que já vem de muitas gerações e lá de trás, e de toda esta patologia familiar. E, portanto, tratar um jovem, ajudar um jovem que depois não encontra um contexto capaz de sustentar ao longo do tempo é muito difícil, não é? Muito difícil. Claro que ali a certa altura potenciá-los para a autonomia, mas sempre que possível. É difícil chegar a este lugar de fala com estes jovens, colocar isto em palavras, porque ouço-vos e penso como é que se leva isto à palavra, não é? Como é que se leva isto a deixar de ser difuso e a passar a um lugar de existência. Antes de responder à tua pergunta, só queria acrescentar uma coisa, que eu creio que com estes jovens temos de ser pragmáticos, não é? E muito práticos. E às vezes temos que contrariar um bocadinho certos ensinamentos da universidade, em que o setting é sagrado, não se pode abrir, se abrirmos contaminamos a relação terapêutica.
no fundo, lá está, temos que ser humildes e pensar, os jovens estão connosco 50 minutos cada semana, se não for mais que isso, se calhar 2 vezes por semana, mas eles vivem nas suas casas, vivem nas suas famílias, não é? Eles não vivem connosco no consultório. Então, tentarmos estender a ação terapêutica para estas famílias é fundamental, desde o início. Ou seja, acho que isto não temos de ter medo de o fazer. Não é? Então, e quando a família não está disponível? Mas pelo menos temos que tentar, não é? Pelo menos temos que tentar. Habitualmente, eu creio que as famílias querem ajuda, precisam e querem de ajuda e estão receptivos a acolher algum tipo de conselho, algum tipo de orientação. Quando as famílias não querem ajuda ou não conseguem, aí temos que pensar noutras alternativas aí mais eu costumo robustas. dizer, não é? ficamos com os meninos nas mãos. Não é? Temos que pensar em alternativas Ficamos mais ali. robustas. Mas desculpa, não podes Não, repetir estava a pensar como é que tudo isso se faz na realidade, como é que se leva isto a um lugar de fala, mas eu também estava aqui a pensar o mesmo que te estava a ouvir agora, que era algo que acho que também era interessante podermos falar, que é o que é que a relação terapêutica tem a oferecer a tudo isto, não é? Porque acho que as duas coisas, se calhar, se relacionam. No fundo, tentamos criar uma nova linguagem para tudo o que o jovem está a sentir, não é? Numa relação de construção, vamos tentando atribuir novos sentidos, novos significados a toda aquela difusão, a todos aqueles comportamentos muito disruptivos. E, no fundo, é aquilo que fazemos com todos os nossos pacientes. Os pacientes, sejam adultos, adolescentes ou crianças com estas problemáticas ou outras problemáticas, o que é que nós tentamos fazer com eles? É criar uma nova narrativa, um novo significado para aquilo que estão a sentir. Para isto, eles primeiro precisam de sentir-se seguros connosco. Daí a importância que a doutora Maria José estava a dizer, de nos sentirem como pessoas reais, que realmente estão preocupados com... É assim que nós estabelecemos um vínculo seguro. Primeiro, o básico, vinculação segura connosco. E a partir daí, vamos estabelecendo, vamos criando, vamos transformando, não é? A coisa passa a ser pensada em nós. Exatamente. Gustavo, O foco é esse. Já vai dar um complemento, não é? Como é que chega do corpo à palavra, não é? Aquilo que sentimos, portanto, nestes casos, quando vem em fase de desregulação, não há palavra possível, não é? Porque isto vem do não nomeado, do não ser possível ser descrito, é difuso e do não nomeável. Nestes estados em que vêm muito ativados e desregulados, só podemos estar na validação da dor e comunicar através da dor. Na presença, na validação empática da dor que está. Na contenção. E o que é que vamos fazendo? Vamos, ao validar isso, vamos tentando reparar a confiança básica que o João estava a falar, não é? Não dá para interpretar. Não dá para interpretar, não é possível. Não há espaço porque não é pensável, portanto, e este é um risco, não é? Que às vezes queremos já existe, ir atrás. Neste momento não há isto. O que precisamos é de uma presença disponível, de uma validação empática da dor que está a ser descrita e de estar só e de forma a que nos possamos ser também este objeto de confiança, porque muitas vezes aquilo que vem, não há confiança em ninguém. E só quando, de alguma forma, entramos em contacto e baixa a ativação, precisamos de tirar daqueles lugares, e já assistimos a jovens a cortarem-se à nossa frente. Nestes estados não é possível pensar nem comunicar. E, portanto, não adianta fazer interpretações ou sugestões de tens de parar com isso, não podes fazer isso à minha frente. Portanto, precisamos de validar e ao validar e estar com a dor, isto vai acalmando. E quando está acalmando, podemos então começar a dar nome e a pensar algumas coisas. Quando há esta intensidade, nomeadamente, o que é que significa esta intensidade emocional, não é? Que é muito comum, que é o sentir é tão intenso que aquilo que eles sentem é como se fosse o que eles fossem, não é? Há uma generalização para a totalidade. Por exemplo, um jovem que sente tristeza,
acha que a vida não vale a pena ou não vai fazer nada, a vida não serve para nada. Portanto, há uma generalização daquela dor. A vergonha é... Eu sou se eu isto, sou vergonha, não é? eu sou isto, não é? Portanto, uma emoção é generalizada para um ser. E, portanto, aquilo que podemos aos poucos, quando baixa esta ativação e esta desregulação, é ir ajustando a linguagem e dar nome a esta dor. E muito aquilo que na linha da terapia baseada na meditação falamos, que é a postura humilde do terapeuta do não saber, que é: explica-me o que é isso, explica-me o que é que estás a sentir, numa linguagem muito simples, sem sermos nós a pôr as palavras nele, para que possamos ir construindo um nome e um sentido para aquele sentir. Não é? Respeitoso, que estás a dizer. E sentir que aquele estado, que ele possa diferenciar. Mas isto tem de ser de uma postura muito humilde, porque, muito respeitadora do e outro. muito respeitadora do Muito outro. Não é? respeitadora da Portanto, sua existência, nós assumirmos que percebemos o mapa mental, que percebemos... acho que é de alguma arrogância terapêutica também. E, portanto, aquilo que nos convida, e eu acho que o melhor lugar para estarmos com estes jovens é: explica-me o que é que tu sentes, não é? O que é que estás a... como é que isso aconteceu? O que é que foi antes? Por exemplo, às vezes tirá-los do acontecimento, se eles estão hiperativados ou em situações traumáticas, mas conta-me com detalhe, o que é que aconteceu antes? Porque quando entramos no detalhe, entramos no plano cognitivo e saímos desta generalização emocional onde a dor toma conta de tudo. E, portanto, temos de ir oscilando entre estes campos para conseguirmos navegar e tirá-los quer de um foco de uma só emoção, não é? Onde ele é só dor, porque nós também temos a parte cognitiva, para que ele possa pensar, porque no fundo, quando dizemos que não conseguem pensar e nomear a dor, significa que eles não estão a conseguir aceder a este lado do pensamento. Eu fico sempre a pensar nisto, que é: porque é que eu hei de pensar em coisas dolorosas? Não é? Porque é que eu vou pensar sobre isto? Isto é algo que me vai fazer mal. Pois, mas depende de como é que é pensado, não é? Se é pensado de dar nome, porque entrar em contacto com estas coisas é difícil, e eu acho que aqui é muito importante esta dança, que é, por um lado, é normal, quando começamos a pensar em fases melhores, sejam reativados muitas dores, e voltamos ao trauma, e aí temos de saber recuar novamente. E então voltamos só à validação. E em estados que a pessoa consegue estar mais estável, mais tranquila, só aí é que se pode tentar pensar, mas sempre nesta exploração de: explica-me o que é isto, quando é que começou, como é que aconteceu. E outro triângulo que é importante, não é? Que é, muitas vezes, não havendo este filtro do pensamento, a emoção é transformada em ação. Não é? Eu preciso de fazer qualquer coisa para acalmar esta dor. Isto é um outro estado, não é? E quando isso acontece, vocês, enquanto terapeutas, e estas tentativas de suicídio, estes comportamentos suicidários, como é que vocês também lidam com eles, este impacto dentro de vocês? Porque às vezes, eu estava aqui a pensar, às vezes nós, enquanto terapeutas, ficamos muito felizes com os sucessos, e quando há coisas que regridem, nós ficamos tão aflitos com isso. E estava aqui a pensar um pouco sobre isso, como é que vocês se sentem também nesses avanços e nesses retrocessos, não é? Ou recuos, não diria retrocessos, talvez mesmo recuos. Eu às vezes costumo, desculpa João, dizer que isto é como andar de bicicleta. Para aprender a andar de bicicleta, ninguém anda à primeira. E eu acho que depende também muito das expectativas que nós colocamos, não é? E se aprendermos que os retrocessos, as quedas fazem parte desta aprendizagem, também estamos... Nada é linear. Nada é linear e, portanto, é feito muito de avanços e recuos. Às vezes penso no acompanhamento, na psicoterapia destes jovens. A melhor analogia que me surge são aqueles jogos de ténis intermináveis, em que se estão a discutir torneios importantíssimos e os jogos duram 4, 5 horas, não é? Em que há uma montanha russa emocional, estou à frente do set, estou atrás do set, e no final quem é que ganha? Não necessariamente quem tem mais técnica, quem é mais resistente, não é? Estas psicoterapias eu acho que são provas de resistência, ou seja, os recuos, os retrocessos podem fazer parte, têm que fazer parte, se calhar, e é uma questão de estarmos, tentar estar. Mas esperemos também que haja tempo para haver psicoterapia.
Pois. Porque às vezes pode não haver esse tempo para haver psicoterapia. Pois. E gostava de reforçar isto, porque a tua pergunta, eu acho que é um lugar dolorosíssimo para nós terapeutas, não é? Eu, graças a Deus, nunca tive um suicídio consumado, mas tive pessoas comigo que estavam em supervisão comigo, casos que acompanhava de alguma forma indiretamente, de me telefonarem e dizer, a não sei quantas, suicidou-se. E eu estou a dizer isso e estou-me a arrepiar porque eu senti gritos de dor. É muito duro para um terapeuta. Eu acho que é como perdermos alguém na nossa vida, que é o que é que eu não fiz? O que é que eu fiz? Sim. E temos de fazer estes processos de luto também. E temos de viver estes lugares terríveis. E precisamos também de elaborar este luto. Mas eu acho que é importante também, enquanto terapeutas, percebermos, estando neste lugar, nós não podemos tudo. Nós não podemos salvar toda a gente. E porque, em última instância, há uma decisão que não é minha. E aquilo que me conforta é saber, eu só posso dar o melhor a esta pessoa. Mas aquela escolha não me respeita. Mas com todo o impacto que isto possa ter, que é devastador. E eu lembro-me que chorei com essa colega, não é? E que estava a viver isto. E a forma como... Era um caso que nos era muito caro, que eu acompanhava em supervisão há algum tempo. E perdemos-la. E foi muito duro. E, portanto, isto é inevitável. Portanto, é, por um lado, desistência, mas também é um choque para nós, em terapeuta, e precisamos de integrar essa dor, de viver, mas que também, e baseando-nos aqui nesta alternância, lidar com isto é doloroso, mas salvar vidas também é muito gratificante. Eu acho que é esta economia que também temos de nos permitir ir para este lugar e, em última instância, que nós não podemos tudo, não é? E aceitar também com humildade o nosso lugar e o nosso papel. É porque há sempre um risco clínico. Não há volta, é inevitável. Sim. Portanto, não podemos negar que este risco existe e acontece muitas vezes. E é terrível, é um lugar terrível, que temos de viajar por ele, mas também já sobrevivemos a tanta coisa na nossa vida, faz parte do percurso. Sobretudo podemos sentir isto que perdemos, ou seja, uma coisa no plural, não é? Também, e bom, sim, engraçado. Sim, é verdade, perdemos. Perdemos, não é? Eu lembro-me, uma paciente que tentou suicídio, felizmente não ocorreu, mas tentou. E eu recordo-me, fui completamente atropelado, um comboio, tudo, não é? Eu tive que cancelar o resto da agenda do dia. Aquilo foi uma experiência muito frustrante, muito desorganizada, porque é isto, o que é que eu fiz de mal, o que aconteceu, todas estas questões passam-nos pela cabeça. E nós precisamos de um espaço depois para poder falar sobre isto. E muitas vezes nós vamos buscar este espaço nas nossas supervisões. E na nossa terapia. E poder sentir isto, João, estamos juntos, está tudo bem, vamos tentar lidar com isto da melhor forma e continuar a acreditar, ou seja, uma tentativa também corresponde a uma nova oportunidade, não é? Neste caso foi uma tentativa, não foi algo consumado, mas sim, ou seja, com uma tentativa senti-me daquela forma, imagino, não é? Só posso imaginar se realmente tivesse... Só acrescentar que outro ponto muito importante é depois as famílias que precisam também deste acompanhamento. Porque, no fundo, nós éramos a ligação entre aquela pessoa, a história e o que vivenciava, e é muito comum as famílias precisarem que partilhemos, de compreender também, elaborar, porque o suicídio é algo antinatural, não é na ordem, sobretudo quando falamos aqui de populações mais jovens, isto não é expectável. E a dor que vem das famílias é... Como é que eu não percebi? As mesmas perguntas que nós fazemos, e o terapeuta acaba por ser aqui uma ponte, e precisamos ter a possibilidade também de nos abrirmos a estas famílias e de fazermos este luto em conjunto com as famílias, porque estas famílias precisam também depois muito do suporte, porque é como se o terapeuta fosse depositário dos segredos daquela pessoa e pudessem encontrar respostas também para o acontecido, não é? E o nosso papel também é determinante aqui. Então, se calhar, íamos aqui mesmo para a reta final perguntar-vos, nestes contextos tão difíceis que acabam de falar, do outro e vosso também, o que é que vos permite continuar a trabalhar nesta possibilidade de mudança?
que esperança é que tens para acompanhar estes jovens neste lugar de sofrimento, não é? Bom, eu acho que a esperança é o trabalho de verem vidas a crescer, não é? E quando, sobretudo nestas idades, que vemos de repente a terem projetos, a construírem um projeto de vida, a conseguirem voltar à vida, à faculdade, muitas vezes chegam em estados desconectados da vida social, não vão à escola, e portanto, e a crescer-los, e a tornarem-se adultos saudáveis e com esperança, e voltá-los a ligar a esta esperança. É algo excepcional. Eu acho que não há palavras e por muitas perdas que hajam, este é o caminho, pelo menos, que a mim me alimenta, é sentir que posso, é lugar de vida, sentir que posso fazer a diferença na vida de alguém. Não é? Isto é uma situação limite, mas é uma situação que também nos gratifica muito, muito. Portanto, nada é altruísmo, não é? Portanto, temos sempre uma parte que nos alimenta, não é? Claro, claro. Sim. Faço das minhas palavras para o Dr. Maria de Jesus. É as experiências mais gratificantes que podemos ter, não é? Sentir que... E sente-se isso na clínica? Sentimos. Quando as pessoas começam a mudar. A mudar, a melhorar, e nestes casos tão difíceis, com tanto sofrimento, tanta dor, que estão ali no limbo e depois começam a florescer, a melhorar, é uma sensação muito boa, muito boa. Realmente vamos para casa com outro boost, com outro ânimo. Com uma humanidade diferente. Diferente. Sim. E eu queria também destacar também a coragem. A nossa coragem do terapeuta também. Não é? Claro que do paciente, mas também do terapeuta para poder estar nestes lugares. Eu não sei se é coragem. Eu não sei o que é chama. Eu acho que é preciso uma grande conexão. Eu acho que sempre tive uma atração pela morte, não sei porquê. Não, nunca tentei nada, mas é qualquer coisa que me fascina. Portanto, não sei de onde vem. Se calhar das minhas análises, não cheguei lá a perceber de onde é que isto vinha, mas é preciso aqui este grande paixão. Portanto, eu não diria coragem, diria paixão. Sim. E talvez até compaixão. Exatamente. Sem dúvida, Ana. Sem dúvida, Ana. Pronto. Obrigado. Obrigada, estamos a chegar ao fim. Obrigada por terem estado connosco e por terem trazido luz a este lado mais, e esperança a este lado mais duro da psicoterapia. E que é possível. E que é possível. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.